Sou o professor Mário José Rente, lotado aqui no campus da UFPA em Altamira. Agradecer ao convite para participar desse evento e levantar duas questões, chamando essas questões, nomeando-as como questões de fundo. A primeira delas diz respeito à ausência ou presença do Estado no território. E aí eu quero reafirmar a presença, o estar presente. Como se deu essa atuação? Podemos discutir mais longamente num outro momento, e aí seriam outros 500. Mas já em 1630, 40, o Estado, e naquela época a Igreja, como um braço, muitas vezes, do Estado, na relação entre o altar e o trono, já se faziam presentes. O Estado, mais propriamente, tanto o Estado holandês como o francês, enquanto o Estado português, se faziam presentes desde os engenhos instalados e feitorias em Gomoaru e Maturu, hoje Gurupá e Porto de Mós. E o Estado dava garantia para o saque aos territórios das populações nativas, indígenas particularmente, e garantia a caça aos indígenas para trabalharem como escravos nos engenhos. Uma outra questão, que também chamam de questão de fundo, é dizer da dificuldade para mim de entender esse território, a constituição desse território, a partir da noção de ciclos. Desse recorta essa trajetória como um todo e analisa ela fatiada. Eu prefiro pegá-la por inteiro. E ao analisar por inteiro, a ideia principal para mim que surge é que não temos ciclos. Nós temos um longo processo de apropriação do espaço e dos recursos naturais e de expropriação das populações locais no Xingu, desde o início dos engenhos em Gomoaru e Maturu. E aí, a partir desses engenhos, então, que é possível não mais nomear o que hoje nomeamos como recursos naturais, passar a nomear como recursos naturais, isso que ainda hoje nomeamos, em contraposição ao que eram anteriores disso, que era um produto da natureza, aprovisionado para a subsistência humana. Então, a partir do início do século XVII, deixam de ser produto da natureza, aprovisionado para a subsistência humana dos grupos aqui existentes, e passam a ser recursos naturais apropriados para as trocas no mercado de bens capitalistas. Tanto do plano regional, quanto nacional, quanto internacional. Dito isso, então, tenho a obrigação de apresentar minimamente alguns indícios que corroborem com essas afirmações. Pois bem, em 1844, quando o príncipe Adalberto da Prússia vem ao Xingu, ele encontra um comandante da Guarda Nacional com 6 embarcações ancoradas em Porto de Mós, para dar segurança às caravanas que vinham ao território Xingu saquear os povos indígenas, as nações indígenas. E qual era a incumbência dele? Garantir que o produto do saque aos territórios indígenas não fosse roubado no caminho de volta à capital. Então é um Estado que está presente para proteger o roubo, o saque, as ações bandeirantistas, as ações de colonialismo no interior do território. Logo depois, e é claro que eu vou dar salto aí de séculos, de 5, 6 décadas. Algum tempo depois, aliás, no interior desse mesmo percurso, Príncipe Adalberto, Padre Torquato e um dos membros da Guarda Nacional sobem ao Xingu, ao Iriri, numa tentativa de trocar, de substituir as lideranças indígenas, numa tentativa de
impor um cacique branco às nações indígenas. O príncipe Adalberto diz isso e é provável que não foi a única tentativa. Quando o Coudreau, um francês, o Henri Coudreau, passa no território em 1889, ele encontra essa estrada que ia do Forte Ambé até Tucuruí, o rio Tucuruí, em Vitória do Xingu, sendo reaberta pelo coronel Gaioso, com o trabalho escravo de negros e indígenas. Mas ele encontra uma vasta produção no interior do território. Canoas, remos, queijo, requeijão e uma infinidade de produtos. Mais tarde, temos uma outra intervenção no interior do território, patrocinada pelo Estado, que é a vinda de milhares de famílias nordestinas nos contratos de encaminhamento aos seringais da Amazônia. Sobem o Xingu, o Riozinho do Anfrísio, o Curuá, entre outros. E são relações de clientelismo, relações de patronalismo, relações de aviamento, são regatões. Os seringais são distribuídos aos seringalistas, e os seringueiros que abrem as estradas de seringa, que coletam a seringa, estão submetidos a uma relação de exploração, patrocinadas outra vez pelo Estado, que é o Estado que negocia os contratos, é o Estado que cria toda a infraestrutura para a expropriação, para a exploração nos seringais. Muito tempo depois, já em 1970, se desenha uma outra apropriação de 100 quilômetros às margens da rodovia que era recém-construída. O Estado Nacional se apropriando dessas terras e expropriando as populações locais dessas mesmas terras, notadamente indígenas, mas também camponesas, ribeirinhas, pescadores. Porque vários dos soldados da borracha que vieram para o território, nos contratos de encaminhamento, sequer tiveram o direito de serem assentados num lote de reforma agrária, capitaneado pelo INCRA. Belo Monte, se formos analisar a forma como foi implantada, as relações que se construíram dentro do território, o remanejamento compulsório de nações indígenas e de ribeirinhos, camponeses, extrativistas, não se desenha em outra direção. Então, para início de conversa era isso, obrigado.